coisa de Deus, um coração de criança. Coisa de Deus é a fazenda da esperança. Então eu vejo assim, as crianças que estão hoje aqui, amanhã elas vão ser uma família. Então elas precisam entender e aprender o que é viver em família. Porque se você não cuidar delas agora, não aprenderem a viver em família, não aprender a partilhar, não aprender a dividir, não aprender a amar agora, depois de adulto, não adianta você colocar numa cadeia e você querer que resolve, vai encher as cadeias e não vai resolver. Ou a gente começa a cuidar das crianças, ensinar para eles agora o valor de família, ou a gente nunca vai ter uma sociedade bacana, né? Porque começa aqui na criança, né? A gente sabe disso porque a gente teve uma família saudável, graças a Deus, né? Agradeço todos os dias por isso. Então é isso que a gente tenta mostrar para eles. O valor de uma família, aprender a viver em família, para que quando eles crescerem, quando eles saírem daqui, eles também poderem constituir uma família saudável. Olá! Acolher crianças que se encontram em risco por questões de conflitos familiares é mais uma missão assumida pela Família da Esperança. No programa Fazendo a Esperança de hoje, vamos mostrar a história de pessoas que cuidam das crianças para que elas possam crescer em segurança, aprender os primeiros passos do amor e partilhá-lo quando crescerem. Este também é o assunto do Boletim do Embaixador neste mês. A gente, antes de casar, a gente sentia algo no nosso coração, né? Que Deus queria algo a mais. Né? Eu até falava para ela, né? Eu falava assim, eu não quero passar a vida toda trabalhando, né? Eu quero fazer algo a mais. Não quero apenas trabalhar, né? Eu quero ter algo a mais para fazer com Deus, espiritual, né? E aí a gente foi conhecendo algumas comunidades. E aí no início, até não era intenção nossa vir morar aqui na fazenda. Aí no final do ano, quando a gente mandou o e-mail, né? Eu até falei para a Márcia, eu vou mandar e-mail para várias comunidades. A primeira comunidade que responder vai ser onde Deus quer que a gente vá trabalhar. Né? E a primeira pessoa que respondeu foi o Nelson. Há muito tempo, nós, com o crescimento da Fazenda da Esperança, estamos atendendo ao apelo do Senhor, quando Ele diz, pedi ao Senhor da messe que envie operários à sua messe. E nesse pedido que é feito em todas as orações do terço, nas adorações, o Senhor está atendendo. E chega através das redes sociais. E uma vez chegou um e-mail do casal Itamar e Márcia, dizendo que gostaria de fazer uma experiência na fazenda. A gente logo responde, aí eles vieram, nós conversamos e explicamos para eles que a nossa fonte inspiradora são os jovens e que eles poderiam vir e se aventurar, como aconteceu conosco e com todos aqueles que estão seguindo essa estrada, essa vocação na Fazenda da Esperança, de viver junto com os jovens e se inspirar no encontro com Jesus neles. E aí a gente veio conhecer. Então fizemos o primeiro contato por e-mail, depois viemos um dia para conhecer, para visitar. E daí ele falou assim, olha, eu vou conversar com o conselho. Depois de quase um mês, ele falou, venham para cá para a gente conversar melhor. E até aí a gente estava pensando em vir trabalhar com os dependentes químicos mesmo, né? Que é o que a gente já fazia esse trabalho. Mas coincidiu, e diria mais, foi providencial, que eles, quando prepararam tudo, o que tinham que deixar para poder vir à fazenda, que nós estávamos abrindo a Casa da Criança Laura Vicunha. E estávamos à procura de um casal que pudesse assumir a responsabilidade como pai e mãe, para que essas crianças pudessem ter essa figura de uma família. E assim que eles chegaram, nós perguntamos, vocês estão dispostos a ir ao encontro dessa fonte inspiradora, um pouquinho mais jovem, um pouquinho mais nova, que são as crianças? E aí eles se emocionaram, né, porque ainda não tendo filhos próprios, sentiram que é como se o Senhor desse de presente para eles, de uma vez, um monte de filhos. Assim, foi para nós um presente que, podemos dizer, efetivamente caiu do céu, e para eles também foi uma oportunidade de fazer uma experiência assim, única, de doar-se a Jesus, que sofre nessas crianças que estão destituídas do Pátrio Poder e que precisam de imediato
ainda que não encontrem uma família que os possa adotar, um pai e uma mãe que já possa educá-los e formar nessa vida cristã. É um desafio, porque a gente não tem filhos, então vieram 7 crianças, né, cada um com uma história difícil e diferente. Então a gente teve que aprender a lidar com um bebezinho de 1 ano e com aquele de 12, né? São crianças especiais mesmo, são queridos de Deus, porque a gente sabe a dificuldade deles, a gente sabe assim o quanto é difícil o amor para eles, porque já foi prometido muito, né? Então hoje a confiança deles em alguém é difícil. Então como que você vai educar, ensinar boas maneiras, ensinar o que é o amor, né? Ensinar coisas bonitas para quem já prometeu muito e não cumpriu. Mas hoje, né, já depois de 1 mês que a gente está aqui, a gente só tem visto bons resultados com eles, né? Então hoje a gente consegue sentar junto na mesa, fazer uma refeição, a gente consegue contar história à noite, eles têm se interessado, entendeu? Então até aquele mais durão que não dá o braço a torcer, então hoje ele vem e me abraça. Então isso pra gente é uma alegria, né? Mas a gente vê que não é necessário você ter muita experiência. Acho que é o amor. O amor sempre constrói, sempre muda, né? Melhora. Eu acho que é isso que tem dado resultado, né? Graças a Deus. Porque a gente tenta mostrar para eles como um lar comum. Então eles ajudam a gente nos afazeres domésticos, né? À noite ajuda a fazer uma mistura, cozinhar. Eles gostam muito disso, né? Amanhã à noite pode ter tal tipo de mistura. Então a gente vai fazer junto. Então isso para eles preenche muito, né? Quando eu já fiz também algumas experiências com eles, por exemplo, da gente fazer compra e perguntar o que eles querem comprar, algumas coisinhas que você pode estar ali comprando para, né? E eles começam a perceber nesses detalhes que eles têm valor, né? Porque é diferente quando você mora em um lugar em que você apenas é olhado como um acolhido, né? Então aqui a gente tenta ter um olhar de filho. Ana Cristina é assistente social e tem a missão de acompanhar a chegada e os procedimentos legais com todas as crianças acolhidas. A criança chega para nós, geralmente pelo conselho tutelar, que nos liga avisando que está trazendo uma criança. Aí eu venho, sou acionada e recebo essa criança com a coordenação e aí pego toda a documentação civil da criança, histórico, carteira de vacinação, registro civil, entre outros. Assino também o ofício de acolhimento e aí organizo as pastas individuais, os prontuários de educação, saúde e na área da assistência social também, histórico familiar, vida, documentos e as informações importantes para a documentação deles. Elas vão para a escola daqui, algumas? Vão, elas têm vida normal, todas, né? Então a gente tem que cumprir com o direito de educação, matriculá-las em escola, levar ao médico, ao posto de saúde, acesso à cultura, lazer, tudo isso também a gente tem conseguido fazer. Em diversas casas de acolhimento, algumas crianças podem ser adotadas. Ana Cristina também explica quando isso é possível e como é feito o processo. A criança ela tem que ser destituída do poder familiar. Então se instaura um processo junto à vara da infância, né, o juiz de direito. Aí vai rolar todo esse processo aí para a gente contatar a família ou o responsável, verificar a possibilidade deles de reverter esse acolhimento com a melhora da situação que fez com que eles fossem acolhidos ou não. Então se depois das intervenções não tiver nenhuma via de fato que a criança tenha condições de voltar, aí o juiz suspende o poder familiar da mãe ou do responsável e aí sim ela vai estar disponível para adoção. E é difícil, por um lado, né? Por outro lado, a gente fica feliz porque ele tem uma família, né? E isso conforta a gente, né? A gente conheceu a família, né? Eles passaram o final de semana com a gente, então são pessoas muito boas, a gente pôde perceber isso, né? E isso é um conforto para a gente, né? Mas, por outro lado, fica sempre aquela saudade, né? Poxa, né? E eles também sentem, né? Eles Porque comentam. eles também perguntam, como tá aquele nosso amigo, né? E a gente sente saudade. Isso que foi 2 semanas, né? E o engraçado é que quando ele foi embora, ele fez questão de vir, tchau tia, tchau tio, veio despedir, né? Aquele carinho. E aí a gente prepara as coisinhas dele para ir. Então, assim, 2 semanas foi pouco. Então, deu pra gente ter pouca saudade. Eu fico imaginando agora que a gente já está acostumado com esses que ficaram, né?
futuro de cada país, de cada comunidade, está na criança. Por isso a gente sempre deve fazer tudo para tratar bem as crianças. E aqui, nossas crianças, nós temos um amor muito grande. E aqueles que cuidam também são pessoas que precisam ter este amor. Não pode ser só por dinheiro, precisam ter vocação. Graças a Deus, estes que nós encontramos, todos, têm esta vocação, este carinho, e por isso a gente se sente bem e as crianças recebem o que precisam receber. Amor para amanhã podem amar. Nós vamos agora para um breve intervalo e logo voltaremos. Até já. Coisa de Deus é a fazenda da esperança. No meio desse mundo perdido, sem futuro e sem saída, fui chamado a ser amor, luz, outro Jesus. Um carisma é um dom que vem do alto, para um tempo, para a humanidade, sinal do amor de Deus pelos seus, que o confia agora a nós. Eu quero motivar vocês a ler o livro, porque ele foi feito para vocês que querem ter mais esperança. Claro que ele não é um tratado sobre a esperança, mas ele é aquilo que eu vivi na minha pessoa e aquilo que muita gente vive nos grupos. Eu espero que ele também te ajude a viver essa esperança na tua vida. Olá, meu nome é Daniel, sou da Alemanha, sou voluntário da Fazenda da Esperança. Eu fiquei agora um ano no Brasil, antes 4 meses na Alemanha. E essa experiência é muito forte, a Fazenda da Esperança. Eu vivi a palavra e consegui te amar. E agora estou feliz de voltar para a Alemanha, para 3 semanas para minha casa. Depois vou ir para Portugal, para ajudar ali. Vem você também. Coisa de Deus é a fazenda da esperança. Voltamos apresentando novas experiências das pessoas que se doam na Casa da Criança em Guaratinguetá, São Paulo. Nelson conta como alguns jovens também aceitaram o convite para cuidar dessas crianças. Uma casa desta não pode só ser conduzida por 2 pessoas. Naturalmente é preciso uma equipe. E foi muito lindo como que o Senhor foi nos dando a oportunidade de discernir aqueles que, tendo passado pela fazenda muitos anos, né, ou fazendo experiência de recuperação ou como voluntários, foram aceitando esse convite, né? Então é o caso muito lindo, né, da Paloma, que aceitou essa proposta depois de ter feito uma experiência profunda de doação lá na Alemanha. Depois o Arthur foi como uma resposta a uma vocação que ele sente em relação à questão da criança, especialmente a criança abandonada. E tantos outros que foram se agregando, né, essa experiência e que foram sendo selecionados, eu diria, assim, pelo próprio Deus. Resumidamente, eu tive uma infância, vamos dizer, um pouco turbulada, né? Minha mãe não tinha muito estrutura psicológica para cuidar dos filhos dela e para administrar a família, assim, no contexto geral. E por esse fato, ela ficou doente quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos, 10 anos de idade. Aí a gente descobriu que ela estava doente. E por esse fato, a gente teve, eu e meu irmão menor,
tivemos que vir para a casa da criança, uma outra casa, que não era essa, né? Mas também era administrada pela fazenda. Aí ela ficou internada, né? Numa clínica, que também faz parte da fazenda, e a gente ficou morando nessa casa. Daí foi nisso que a gente conheceu a fazenda melhor. A gente começou a se aprofundar mais na espiritualidade. A gente sempre fazia teatro lá quando o Frei Hansi tinha aniversário. E todos esses eventos a gente sempre estava junto. Aí por isso que assim, a nossa aproximação com a fazenda começou a ser cada vez mais afetiva, vamos dizer. Quando eu tinha 18 anos, quando eu comecei a trabalhar na fazenda como profissional mesmo, né? Eu tive o convite do Antônio de trabalhar lá no Centro Feminino como recepcionista. Eu trabalhei lá 1 ano e 3 meses. Aí, numa conversa que eu tive com o Frei Hansi, que eu já estava com um plano de fazer au pair nos Estados Unidos, já tinha arrumado muita papelada, tudo. Veio esse convite, né, de eu ir para a Alemanha. Eu já tinha falado para ele bem antes que meu sonho era ficar na fazenda, passar um período de voluntária interna mesmo, de convivência, para estar ali junto com as meninas, para aprofundar também na espiritualidade. Aí ele falou assim, por que você não junta as duas coisas? Você vai para o exterior também e fica dentro da fazenda. Aí foi nisso que surgiu a ideia de eu ir para o exterior, só que não mais com esses planos dos Estados Unidos, que não tinha mais nada a ver com a fazenda, mas sim na Alemanha, que era o exterior, mas aí eu estava na fazenda. E foi muito bom. E eu vi como a dedicação minha e das meninas contribuiu com tudo. O fato de eu ter me adaptado, de eu ter aprendido muito bem o idioma. Então, assim, eu vi um retorno muito grande. E eu vi também que eu estava lá e além de ter me doado, ter ajudado, recebi muita ajuda. Porque quando eu estava lá, acho que 7 ou 8 meses, a minha mãe veio a óbito aqui no Brasil. Então eu fiquei muito mal. Era o tempo que eu estava planejando ir para Berlim fazer curso, eu não fui. Aí eu senti que as meninas teve mesmo que me carregar, né? Que foi uma ajuda assim, muito grande que eu tive de todas ali. Eu conheci a fazenda, ouvi falar dela ainda em 97, né? Que um amigo meu, que a gente usava droga junto, conheceu a fazenda, né? Depois, por um período que ele ficou 1 ano na fazenda, voltou para casa e eu vi que ele estava bem, né? Então ele fez o convite, eu gostaria de conhecer a fazenda, né? Então eu cheguei em outubro de 98 na fazenda em Casca, né? Quem me levou para a fazenda é esse meu amigo ex, mas quem assumiu, quem fez todo o papel de pai foi o meu ex-patrão, né? Eu lembro que na época foi uma pessoa que eu lesei muito, eu trabalhava em posto de combustível, sempre procurava dizer alguma coisa, mas no momento que eu mais prisei foi ele que me ajudou, né? Então, como eu trabalhava com ele, eu terminei meu ano no domingo, na segunda já estava trabalhando de novo com ele, né? Em 2001, teve aquela campanha da fraternidade Vida Sim, Drogas Não, né? Aí eu fui convidado para contar minha experiência no setor público, para um projeto social, e desde então eu fiquei trabalhando lá por mais de 6 anos com adolescentes nos programas sociais, né? Na época eu não tinha formação nenhuma, tive que voltar a estudar, mas o que me garantiu esse trabalho, sem dúvida, foi o meu período que eu passei na fazenda, né? Porque eu lembro cada experiência que tinha, sempre procurava estar junto com os meninos, nunca acima deles, né? E isso cativou também a equipe. A equipe também, a gente teve vários momentos de formação na fazenda. Eu era monitor num programa social que se chamava ABB Comunidade na época, né? Depois foi o Projeto Vida. E depois eu sempre em contato com a fazenda, sempre procurava fazer parceria com a fazenda, levava os meninos na fazenda final de semana. Era uma espécie assim de formação continuada na fazenda, né? Arthur conta uma experiência vivida com as crianças num momento de lazer. Eles corrigem, esses dias a gente cobra muito assim o linguajar aqui, o palavrão, né? Esses dias eu estava no centro esportivo com eles e acabei no momento de raiva, larguei um palavrão. E eles, tio, você sempre pede pra gente não falar, então essa troca, esse corrigir, assim, é o que me mantém também. Quando criança, Paloma morou numa casa que acolhia crianças mantidas pela Família da Esperança. E hoje, ela é quem dá carinho às crianças que precisam. No começo eu fiquei muito assim, eu falei assim, nossa, será que eu vou lembrar do meu tempo, não sei o quê. Mas aí, quando eu comecei a trabalhar aqui,
eu vi que também foi um período assim de recuperação. Recuperação do quê? Eu tinha chegado da Alemanha, eu não sei se foi uma dificuldade de eu me adaptar de novo no Brasil, sem a minha mãe, eu fiquei muito triste, eu passei um período muito triste aqui. E eu vi que quando eu comecei a trabalhar aqui, que eu tive um grande retorno também. Eu pude vivenciar uma alegria, estou vivenciando ainda uma alegria muito grande, sabe? De poder dar esse retorno para as crianças, poder amá-las como se elas fossem, assim, fizessem parte da minha família mesmo. E isso me agrada muito. Eu penso que é benéfico para as crianças também, né? Para mim, fica muito forte quando eu conversei com a Iraci agora, antes de vir trabalhar, né? Ela dizia que a nossa missão é ensinar as crianças a viver a palavra, né? Então isso tem muito forte no coração. Às vezes tem dificuldade, até sexta-feira a palavra era ter gesto de misericórdia, né? Você sabe, como família em casa, com irmãos ou pais, sempre tem problemas de relacionamento. E foi um dia atípico aqui, a gente teve que tomar umas decisões, seja não corrigir um menino, ele não aceitou. Naquele momento vinha toda uma vontade assim de ser mais agressivo nas palavras, até de dizer muitas coisas, mas quando lembrava da palavra, que foi logo após a meditação da palavra com eles, né? Então devo se recolocar. E vinha muito forte aquilo que a Iraci dizia, viva a palavra, né? Sim, com certeza eu estou colocando em prática aquilo que eu aprendi, né? E isso eu acho que foi Deus que fez, não tem outra explicação. Deus sabe as pessoas que Ele colocou aqui, Ele tem um propósito para a minha vida, como também tem um propósito para a vida de todos que estão aqui. E eu penso que é só uma devolução daquilo que eu aprendi e eu estou aplicando agora, podendo aplicar aquilo que eu aprendi na minha vida. Como casal, a gente, graças a Deus, a gente tem muito diálogo, a gente conversa, então a gente consegue dividir as tarefas, mas a gente não está sozinho, então acho que isso que ajuda. Então hoje a gente tem os funcionários que ajudam, mas a gente também tem a ajuda dos voluntários que estão aqui com a gente durante o dia, a gente tem o pessoal que fica à noite, então isso nos ajuda também, nos tranquiliza. Então, e fora os benfeitores que vêm também, né, em auxílio da gente. E também lembrando que quem nos ajuda muito apoia a Iraci, a Lúcia. Então a gente não está sozinho mesmo. Além dos voluntários e dos funcionários, a gente tem os fundadores que nos ajudam, que vêm aqui, que visita, que liga, vê se está tudo bem. Né? Então a gente tem certeza que não é nosso, não é meu e do Itamar. Né? Então a gente está junto, a gente não está sozinho. É isso que nos dá força também de conseguir. Eu vejo que a gente pode mostrar para a sociedade que é possível ter uma família, ter harmonia, viver em paz. Apesar de ter várias histórias, de cada criança de um lugar, de uma história, é possível viver em harmonia, entendeu? E isso vai repercutir depois, quando eles crescerem, né? É muito bom, muito desafiante, né? Tem muitas responsabilidades, mas é muito gratificante também. Você poder colaborar dia a dia para o processo de adoção de uma criança, de desenvolvimento integral em todos os aspectos, emocional, afetivo, intelectual, e realmente vislumbrar um futuro promissor, né? Um futuro diferente. Eu lembro todo o jeito especial da assistente social, o casal, assim, Itamar e a Márcia, que caiu um presente de Deus mesmo, né? E depois as meninas aqui do próprio bairro mesmo. A Iraci pediu para dar prioridade para contratar as meninas do próprio bairro. Hoje, esses dias eu ouvi de um menino, né? De um que está conosco, de um acolhido. Que ele disse que não se preocupava mais em querer ter uma família, porque aqui ele tinha uma família, né? Então isso fica muito forte, né? Porque primeiro, se a equipe se ama, vai passar esse amor também, né? Então assim, eu sou muito grato assim também, além das crianças, de ter essa equipe maravilhosa, que a gente é uma família mesmo aqui. Durante as gravações, preservamos as imagens das crianças que são acolhidas com todo o amor, mas com certeza você gostaria de conhecê-las. Elas estão de coração e braços abertos para receber visitas nos finais de semana.
A Casa da Criança fica na Estrada Vicinal Plínio Galvão César, número 2014, próximo ao Centro Feminino da Fazenda da Esperança, em Guaratinguetá. Venha conhecer! Na semana que vem, vamos apresentar como foi a Mariápolis na Fazenda. Até lá, se Deus quiser. Tchau! Eles nem sabem, né? Mas eles me ajudam também a viver em sobriedade, né? Coisa de Deus, um coração de criança. Coisa de Deus é a fazenda da esperança. Coisa de Deus, um coração de criança. Coisa de Deus é a fazenda da esperança.